A história e origem dos Néfilins, os antigos gigantes na Bíblia, causa muito fascínio e intriga milhões e milhões de pessoas, que acabam até mesmo se questionando a respeito dos antigos Néfilins. Surgem diversas perguntas a respeito deles, como eram a sua aparência, qual era realmente as suas alturas. Uma pergunta que geralmente eu recebo muito é se existiram Néfilins fêmeas, gigantes, no caso, mulheres, ou gigantes femininos, ou simplesmente gigantas. Então, neste vídeo, eu estarei respondendo esta dúvida e falando a respeito um pouco deste assunto. Dito isto, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que têm esta mesma curiosidade. Um dos principais assuntos que se tem na internet a respeito da Bíblia, que chama muita atenção das pessoas, são os antigos Néfilins. E entre os questionamentos que as pessoas têm a respeito dos Néfilins, as pessoas estão sempre buscando conhecer e saber mais a respeito dos antigos gigantes, destas criaturas antigas que eram fruto da relação dos anjos caídos, das sentinelas, com as mulheres humanas, segundo Gênesis capítulo 6 e segundo o livro de Judas. Talvez um dos maiores questionamentos que as pessoas têm a respeito dos antigos Néfilins, dos gigantes, é que será que existiam realmente gigantas, basicamente a fêmea do gigante macho existia na antiguidade junto com os gigantes? Até porque nos textos bíblicos e até mesmo nos textos apócrifos, os gigantes são sempre colocados apenas como machos e na maioria das vezes nas mitologias são tidos apenas como os gigantes e nunca as gigantas. Será que existiriam realmente gigantas na antiguidade? O próprio assunto a respeito dos gigantes gera muita confusão na cabeça dos leitores bíblicos, dos estudantes de teologia e dos curiosos aí que gostam deste tipo de assunto. O assunto ele é muito complexo e por ser complexo nós não temos tantas informações assim. Porém, existem muitos pensamentos e interpretações a respeito deste assunto, se existiriam gigantas junto dos gigantes antigos. O primeiro pensamento que se tem a respeito das gigantas na antiguidade é o seguinte: existe aqueles que pensam que os gigantes, eles eram seres híbridos. Eles eram basicamente apenas seres híbridos e que eles tinham uma vida muito longa, podendo viver até o triplo da idade de um ser humano comum, né? E por conta disso, eles não se reproduziam e eles eram tidos apenas como seres híbridos. Para quem não sabe, o híbrido ele não pode se multiplicar, ele não pode procriar, ou seja, ele não tem uma fêmea. Eles são seres híbridos. Basicamente, os gigantes eles eram estéreis. E então, segundo este pensamento, os gigantes eles não podiam ali se relacionar e também não existiriam ali uma giganta fêmea ali para que eles se acasalassem e tivessem filhos, e estes filhos ali seriam também gigantes. Este é o primeiro pensamento que é defendido por algumas pessoas a respeito deste assunto. O segundo pensamento que se tem a respeito dos gigantes na antiguidade, se existiam gigantas na antiguidade, é o seguinte: vai dizer que sim, era possível que os gigantes eles tinham a sua fêmea, até porque por qual motivo nasceriam apenas gigantes masculinos? Até porque o gigante natural, tendo 3 a 4 a 5 metros de altura, ele não poderia se relacionar com a mulher comum, até porque não teria como, não teria jeito dos dois se relacionarem e terem filhos. Este pensamento, ou linha de interpretação, ele é defendido por muitos, até porque eles vão dizer o seguinte, que as gigantas elas não eram mencionadas por conta de que nas genealogias bíblicas, os homens, ou os machos, por assim dizer, eles eram mencionados por conta do patriarcado, né, por conta do patriarcado antigo semítico,
e também daquelas outras regiões. E no caso, da mesma forma que as mulheres não eram muito citadas nas genealogias, no caso, eles vão dizer que sim, era possível a existência de gigantas, e elas não eram mencionadas por conta do patriarcado. A terceira linha de pensamento vai dizer que os gigantes, eles eram simplesmente estéreis. É bem semelhante esta visão à primeira interpretação dita aqui neste vídeo, porém esta interpretação, ela tem mais algumas coisas a se dizer. Esta interpretação vai dizer que os gigantes, eles viviam até o triplo da idade de um ser humano comum. E dependendo da época bíblica, os seres humanos, os homens, eram capazes de ter idades muito altas. Eles chegavam aos 200, 300, 400, 900 anos de idade. E por conta disso, os gigantes, no caso, por serem filhos, no caso, de seres demoníacos, de anjos caídos e com mulheres humanas, eles basicamente já tinham uma vida longa, muito longa, para durarem muito tempo, mas muito tempo, e não dependerem ali de ter ali filhos ou filhas para que viessem a estar logo após ele ser derrotado, morto ou simplesmente for preso. Algo muito curioso que vai colaborar com esta interpretação é que os gigantes, logo após o dilúvio, eles reapareceram misteriosamente, porém existem algumas interpretações que vão dizer que os anjos novamente se relacionaram com as mulheres humanas e tiveram ali mais uma descendência de gigantes, e estes gigantes atormentaram os israelitas e Davi anos e anos à frente. Porém, o que vai colaborar com esta interpretação é o seguinte fato de que os gigantes, eles basicamente já estavam em extinção, eles não eram tão numerosos logo após o dilúvio, apesar de ter ali uma parcela parcialmente grande de gigantes. Porém, por conta de muitas guerras, que inclusive os gigantes acabavam entrando, como Gênesis capítulo 14 vai narrar uma guerra que houve na antiguidade contra 3 raças de gigantes, a qual matou muitos e muitos gigantes, por conta de que o texto vai afirmar que 5 reis acabaram enfrentando e derrotando os gigantes, ou seja, eles perderam esta guerra, esta batalha, e ao longo do tempo, apesar de muitos gigantes fazerem alianças, serem até mesmo venerados como divindades ou filhos de divindades na antiguidade, ou simplesmente guerreiros extremamente poderosos como o próprio Golias, eles acabaram desaparecendo do mundo aos poucos por conta de já estarem em extinção. A verdade é que este assunto ele não tem exatamente um consenso de que realmente poderia existir gigantas na antiguidade, que seriam as fêmeas dos gigantes machos. Porém, este assunto ele é muito complexo, até porque as informações que nós temos nos textos bíblicos é apenas de gigantes machos e nunca é mencionado uma giganta fêmea na antiguidade. Apesar de muitos debaterem e dizerem ali que os textos bíblicos não mencionavam, no caso, mulheres, por conta do patriarcado antigo semítico, tribalístico antigo, e por conta disso não era mencionado mulheres e muito menos gigantas na antiguidade. A verdade é que este assunto ele acaba ficando em aberto, e é um assunto que se deve muito estudar, que se deve muito se aprofundar para poder saber uma resposta mais exata, apesar de todos os pontos apresentados aqui neste vídeo são aí defendidos por diferentes tipos aí de grupos de pessoas que estudam aí a Bíblia, a teologia, curiosos aí das antigas civilizações, povos e culturas. Mas agora eu quero saber aqui nos comentários a opinião de cada um de vocês. Com qual destas interpretações que eu citei aqui neste vídeo, e se há mais alguma interpretação, escrevam aí nos comentários com qual destas vocês mais acreditam, qual delas vocês dariam mais crédito. Vocês acreditam que existiram gigantas na antiguidade, ou vocês também acreditam que os gigantes eram híbridos, que é muito defendido por muitos por aí? Ou simplesmente eles tinham sim as gigantas ao lado deles ali e tinham filhos e filhas,
E eram assim que eles seguiam aí, no caso, por famílias. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas que têm curiosidade sobre este mesmo assunto. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.